Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa tratando sobre alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique nas notificações, no sininho. Lá você pode ter acesso ao nosso conteúdo e também estamos disponíveis nas plataformas de streaming. Assim como no nosso site, você pode encontrar todo o nosso conteúdo e também nas nossas redes sociais. Acesse nosso site www.cenaculo.com.br. Lá também temos a seção Apoia-se, onde você pode entrar em contato conosco e participar do nosso chat pelo Discord, onde debatemos as obras que falamos durante todas as semanas aqui, os programas anteriores, os programas que estão acontecendo, e também a gente pode dar uma palhinha sobre aqueles programas que hão de vir. Então hoje, iniciando novamente, vamos falar hoje sobre um tema mais amplo, né, Guilherme? Estamos aí há uma semana do Oscar, então resolvemos, Guilherme e eu, falar um pouquinho sobre cada um desses filmes que estão concorrendo. Hoje a gente vai fazer um bolão, eu já estou aqui com um papel pronto para a gente ver quem é que acerta mais, pelo menos as melhores categorias. E então vamos tratar desses filmes que estão concorrendo ao Oscar e dizer quais são os bons filmes, quais aqueles que nos agradaram, quais os que não são tão bons assim. Parece ser bastante heterogêneo, assim, né? Tem filmes muito bons assim que estão concorrendo esse ano e outros a gente não sabe nem porque foram escolhidos, assim. É que foi um ano muito ruim de modo geral, né? Sim. Anda sendo, indústria. né? Não, mas esse é especialmente, né? Sim, especialmente por causa da pandemia e tudo mais. Parece que houve uma necessidade... Há uma necessidade cada vez maior do cinema se manter com as plataformas como Netflix, Prime, né? Então, aquilo que parecia ser exceção, que nem foi alguns anos atrás, que foi filmes feitos pelas plataformas concorrerem ao Oscar, agora parece já ser cada vez mais... Tendo que ser lançado no cinema, frequente, né? Tendo que ser lançado no cinema, porque agora senão não concorreria, né? Não precisa mais. Não precisou, pelo menos, né? Para essa edição. Não sei se eles vão manter para as próximas. Guilherme, tu viu quantos filmes aí para fazer esse programa? Olha, mais de 30. Mais de 30. Acho que tem 36 no total. Tirando os curtas, né? Sim. Mas os curtos a gente também não vai falar. Porque acho que não convém. Mesmo porque é muito difícil, muito pouca gente gosta de curta. E também pra achar é difícil pra caramba. Pra achar é difícil, né? Muito difícil. Então, vamos começar por qual categoria? Eu acho que podemos começar pelas categorias técnicas. Acho que fica... E daí a gente vai criando um suspense, assim. Até chegar... Que nem o Oscar, né? Final. Até chegar no final, quando fazer sobre o melhor filme. Exato. As categorias técnicas nessa edição foram as categorias que tiveram, assim, uma série de maior diversidade, digamos assim. Muitos filmes foram indicados só para as categorias técnicas e muitos filmes que foram indicados às categorias principais acabaram ficando de fora das categorias técnicas. Eu acho que vamos começar por melhor design de produção. Pode ser? Pode ser. Melhor design de produção, assim, pra quem não sabe, é tipo criar o mundo onde o filme se passa. Então, não vou dizer que é melhor cenário, porque fica meio feio, mas se fosse teatro seria isso. Melhor cenário, melhor montagem ali daquele ambiente que se propõe. Então, a melhor design de produção foram indicados os filmes Tenet, do Christopher Nolan. Relatos do Mundo, que é o filme que é disponível na Netflix, né? Original Netflix, ali com o Tom Hanks, que é um filme muito ruim, mas em todo caso o design de produção dele é bom. Mank, que também é original Netflix dirigido pelo David Fincher. A Voz Suprema do Blues, que também é original Netflix. E Meu Pai, que não é original Netflix. Bom, desses daí eu vi 3 desses filmes, Mank, A Voz Suprema do Blues e Meu Pai. E
dois me impressionaram muito assim na própria construção de cenário, que foi o do Mank, que teve toda aquela dificuldade de fazer aquele império do Sr. Kane, né? Ali para se construir a história do homem que inspirou o Mankiewicz a escrever o roteiro de Cidadão Kane. Então aquilo ali, e principalmente toda a construção com a fotografia em preto e branco, ou seja, teve que haver todo um cuidado ali naquela produção, e às vezes a própria construção de cenário, ela parece muito teatral, assim, no Mank. Não sei se tu tivesse essa noção. E no Meu Pai também, aquela sutileza que houve, e isso talvez esteja mais relacionado à própria edição do filme, de se mostrar as alternâncias entre as casas, né? Ou seja, a casa do próprio sujeito, do Anthony, e da sua filha. Eu acho que sem dúvida o cenário é fundamental em Meu Pai ali. Na Voz Suprema do Blues, eu acho que o design de produção ficou bom, mas acabou por uma própria limitação da própria estrutura do filme, fica muito centrado em alguns poucos cenários. Então os poucos cenários que aparecem são bem feitos, mas não acho assim que mereça. Eu acho que o destaque dessa categoria, sem dúvida, acaba ficando pro Mank, sim, por conta de toda infraestrutura que foi necessário para se fazer esse filme, e que é muito bem feito. A montagem do Mank é sensacional, assim, a construção daquele mundo é muito boa. Eu acho que vai ganhar Mank. Se tu fosse apostar... Eu acho que vai ganhar Mank. Ganha Mank. Eu tô fazendo aqui um bolão mesmo, gente, então vocês... entre os filmes ali, eu acho que também Mank ganha como melhor design de produção. Então nessa daqui a gente bate o martelo com o Mank, vamos ver se a gente tem Será ou não. Será ou não. Depois nós temos... Melhor edição. E aí na categoria de melhor edição nós temos Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Set de Chicago. E eu não vou falar sobre cada um deles, porque a gente vai falar sobre cada um deles mais adiante, mas eu acho que nesse caso aqui, a melhor edição, sem sombra de dúvidas, fica a cargo de Meu Pai, porque a edição é fundamental. A história é maravilhosa, e a história não poderia ser contada se não fosse a montagem. E o montador é sensacional nesse filme, então eu acho que não tem nem discussão. E vamos falar sobre isso mais adiante, porque é um filme que concorre a uma categoria só a categoria de melhor atriz, que é os Estados Unidos versus Billie Holiday, mas aquilo ali é um bom exemplo para se ver o contrário, ver como uma edição mal feita consegue acabar com o filme. E o montador dos Estados Unidos versus Billie Holiday era uma pessoa muito caótica, assim, então o filme tem 50 mil tipos de montagem diferente, ele não sabe o que ele quer fazer, então ele corta, ele bota preto e branco, ele bota as cenas da Billie Holiday de verdade, ele não bota, então fica um negócio caótico, assim, o filme fica muito perdido nisso. E aqui em Meu Pai, justamente o processo de edição faz com que essa história seja contada dessa forma. Essa história, sem a montagem que foi feita, não teria como. Eu também acho que Meu Pai ganha, e o processo de edição me chamou muito a atenção, assim, no filme, e é exatamente isso. Alguns filmes me dá a impressão de que necessitam de algum ponto, alguma estrutura para se manter. Por exemplo... Um filme como Gravidade, ele não conseguiria se tornar uma boa história se não fosse todo o processo de efeitos visuais e sonoros que existe ali no filme, porque o roteiro em si é um roteiro relativamente fraco, mas a impressão que eu tive vendo Gravidade, eu vi Gravidade no cinema, se não me engano eu vi em 3D, o filme me impressionou muito pela realidade virtual que ela apresenta ali, principalmente no 3D. O filme ficou muito bom mesmo, assim como a invenção de Hugo Cabret, também em 3D, foi um filme que trouxe assim, uma experiência bem interessante. Então, às vezes, o filme ele parece se centrar e precisar muito de uma categoria que seja necessária. E aquilo que tu disse, o Meu Pai, sem o processo de edição, se torna
um filme estranho, um filme mediano, talvez. Mas aquele processo de edição transforma, eu acho, o filme numa belíssima obra. Então, nessa daqui eu também bato o martelo contigo. Acho que Meu Pai ganha como melhor edição. Boa. Aí nós temos, em seguida, a categoria de melhor fotografia. E aí nós temos indicado Judas e o Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo, Nomadland e O Sete de Chicago. E aqui, de novo, eu acho que não tem nem o que discutir. Eu acho que a fotografia de Nomadland, eu gostei muito do filme, mas não gostei tanto do estilo de direção. Também não acho que seja o melhor papel da Frances, mas a fotografia do filme é sensacional. Então eu acho que esse aqui é mais um prêmio que não haverá muita discussão, assim, não vejo como outro candidato ganhar. Aqui eu tô um pouco em dúvida entre Mank e Nomadland. Acho que também ganha Nomadland, porque a fotografia me impressionou bastante, assim, no filme. Acho que é um belo exemplo de como se utilizar, e o filme ele necessita muito dessa fotografia, até pela própria história, contando, né, da relação dessa mulher com esse mundo que ela vai descobrir e tentar se reencontrar depois de toda a crise, né, que passa ali na vida dela. Então eu acho que Nomadland também ganha, mas eu não me surpreenderia se Mank levasse essas categorias. Até porque acho que Mank não ganha como melhor filme, então talvez se recompense Mank por algumas categorias mais técnicas, assim. Então aí eu tô com um pouco de dúvida, mas acho que Nomadland também ganha. É que a fotografia do Mank, claro, pela própria natureza, né, do estilo do filme, mas a fotografia do Mank é uma fotografia falsa, né, digamos assim, Sim. Porque o filme é falso. Sim. E no caso do Nomadland é uma fotografia real, é isso que faz ficar bonito, né, aquelas cenas onde ela fica naquelas planícies, entre as pedras e tal, tipo, aquelas fotografias daquilo ali são maravilhosas. Bom, passando então pra efeitos visuais, e aí nós temos Problemas Monstruosos, que é um filme muito ruim. Nós temos O Céu da Meia-Noite, que é original muito... Netflix, com o George Clooney. É dirigido por ele, né? Como ator principal e como diretor, que também é muito ruim. E aí nós temos Mulan, o live action, obviamente, né, da uma animação. O Grande Ivan, que também é da Disney. E Tenet, do Christopher Nolan. E eu acho que aqui os efeitos visuais, por mérito, apesar também de não ter achado nada disso, é de Tenet. Porque os efeitos visuais... O Céu da Meia-Noite, além do filme ser ruim, os efeitos visuais também não são nem um pouco bons. Mas mesmo nos filmes que são ruins, só os efeitos visuais não sustentam. Então tu precisa ter uma certa estrutura para que os efeitos possam aparecer. E em Tenet isso tem, apesar de não ser um dos melhores filmes do Nolan, é um filme... E ele sabe trabalhar muito bem com os efeitos visuais, né? Utilizar isso muito no cinema. A gente vê, por exemplo, a origem e toda aquela construção que foi feita dos efeitos visuais em origem é algo realmente assustador, assim. E os próprios Batman. Exato. Então, aqui eu também vou ficar contigo. Agora, por enquanto, a gente tá... eu sei que vai haver discordâncias em algum momento, mas por enquanto eu acho que Tenet também leva como efeitos visuais. Ou a gente acerta tudo ou a gente não acerta nada, uma das duas. Não, historicamente, eu costumo acertar as categorias técnicas. E aí temos maquiagem e cabelo. E aí nos candidatos temos Emma. Esse tá disponível pra quem quiser assistir, tá disponível no Telecine Play. É muito bom mesmo o filme. Eu gostei bastante, baseado no romance da Jane Austen. É muito bom. Eles sempre fazem bons filmes baseados nos romances dela, de um modo geral, né? É muito bom mesmo. Era Uma Vez um Sonho, que é original Netflix. A Voz Suprema do Blues, novamente. Mank, novamente. E Pinóquio, o live action de Pinóquio, que é com o Roberto Benigni, do A Vida é Bela. Ele faz o Gepeto. É divertido, quem não assistiu e tem filho pequeno e tal, é legal de ver. É bem bonitinho. Bom, maquiagem e cabelo.
creio que... Mank não creio que mereça mesmo, porque apesar do bom trabalho que seja feito ali, aparece pouco, até pela própria questão do preto e branco, então não é uma coisa que dê pra se dar muito destaque. E Emma também eu não acho que vai ser. Eu acho que a briga aqui vai ficar entre Era Uma Vez Um Sonho e A Voz Suprema do Blues. E no caso do Era Uma Vez Um Sonho, é muito curioso, assim, pra quem vê o filme, ou mesmo pra quem vê o trailer já consegue perceber isso. Como os personagens foram muito descaracterizados, os atores foram muito descaracterizados pra entrar naqueles personagens. Então tu pega a Glenn Close, ela nem parece a Glenn Close, ela parece outra pessoa. Tu pega a Amy, também não parece ela, parece outra pessoa. Então o trabalho foi bem feito. Mas ainda assim eu creio que o vencedor será a Voz Suprema do Blues, porque a personagem acho que muito por conta da montagem que é feita em cima da personagem da Viola Davis. Mas eu acho que... leva. Eu acho que leva. Eu também fiquei um pouco em dúvida entre Mank e A Voz Suprema do Blues, mas aqui eu acho que Mank acaba levando, até pela questão de todo o investimento, do nome que está em volta, ou seja, que está assinando o filme, que é o David Fincher. Eu acho que Mank talvez leve alguns prêmios como design de produção e também maquiagem de cabelo. É que no caso do Mank ainda não tem nem muita personagem feminina, né? Sim, mas... E aí já dá uma prejudicada. Porque a academia gosta de um negócio assim, né? De maquiagem, cabelo e melhor figurino sempre é um negócio mega grandioso, porque eles gostam de uma coisa assim, de época, sempre tem um apelo maior. Depois nós temos melhor canção original. Melhor canção original concorrem na categoria Fight For You, que é o filme, a música de Judas e o Messias Negro, que é bacana a música. Hear My Voice, que é do set de Chicago. Husavik, que eu não sei nem pronunciar porque não é no idioma que eu saiba, que é daquele filme Festival Eurovision da canção, que é aquele filme original Netflix, esse eu não assisti, que é um casal que resolve tocar música eletrônica e eles fazem meio que um festival, e daí eu fiquei numa dúvida se o filme... mas eu não fiquei muito... É meio humor, é meio musical, é meio rave, eu não achei muito... Mas eu ouvi a música, eu também não gostei. Eu sei que é a música de Rosa e Momo, que é muito bonita a música, e também é muito bonito o filme. Eu recomendo que quem não assistiu, assista. É um filme original Netflix, e nós temos ali a Sophia Loren com mais de 80 anos de idade fazendo o papel principal. Inclusive, se a gente fosse fazer, eu tava pensando nisso vindo pra cá, inclusive seria muito mais justo que Rosa e Momo tivessem entrado em diversas outras categorias do que vários dos filmes que entraram, porque o filme é muito melhor do que muita coisa que entrou. Mas enfim, e Speak Now, que é a música de Uma Noite em Miami. E nisso aqui, nessa categoria, eu creio que... E a música é realmente muito bonita, eu creio que deve ganhar Fight For You, que é a canção de Judas e o Messias Negro. Dentre essas daí, eu ouvi, e pra mim eu acho que acaba levando Uma Noite em Miami, talvez com o Speak Now. Bom, depois nós vamos então pra categoria Melhor Som, e na categoria Melhor Som nós temos Na Mira do Inimigo, Mank, Relatos do Mundo, Soul e O Som do Silêncio. Só pra pontuar aqui, tá? Que a categoria Melhor Som não é a categoria Melhor Trilha Sonora. A categoria Melhor Som era aquilo que antes era dividido, né? Em categoria Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som. Foi unificado pra categoria Melhor Som só. E aqui eu acho também que não há nem muito o que se discutir, porque o vencedor da categoria será O Som do Silêncio, porque que é original Amazon Prime. Quem não assistiu, recomendo, é um dos melhores filmes da temporada, e a edição de som ali realmente é excepcional. O filme, daí só pra contar um pouquinho do filme, pra entender por que a mixagem de som aqui também, como no Meu Pai a edição faz filme, aqui a mixagem de som tem um papel
fundamental para contar a história, porque conta a história de um sujeito que era baterista numa banda de heavy metal, e ele simplesmente acorda um dia e descobre que ele tá surdo. E aí, então, ele tem que começar a lidar com essa surdez dele. Então, por isso, né, o som do silêncio, a tradução literal seria o som do metal. Mas, e aí ele passa por todo um processo de aceitação. Não, o contrário. O nome do filme é The Sound of Silence. Não, o nome do filme é The Sound of Metal. Sound of Metal? Aham. E então tem assim, e aí isso que é o bom, né? Porque ele vai atrás. Bom não, é triste, mas que é que se vê a qualidade da edição é que ele procura vários métodos pra voltar a ouvir. E a gente ouve cada um desses métodos, né? Então, isso é muito interessante. Bota um aparelho, bota outra coisa, e isso tudo é muito bem. A edição é muito bem feita de modo a sentir assim a distorção daquele som. Aqui também eu acho que não tem muito o que discutir e vence o som do silêncio como o melhor som. Aí nós vamos para a categoria melhor documentário, que nós temos Collective, que é o documentário romeno, Creep Camp, que é o documentário que é original Netflix, que é sobre inclusão ali de pessoas com necessidades especiais, The Mole Agent, esse aqui não me lembro como é que seria, não me lembro qual era a tradução exata desse, do My Octopus Teacher, acho que é Meu Professor Polvo, ou O Professor Polvo, é alguma coisa assim, eu assisti inclusive. Que é disponível na Netflix? É original Netflix também, que é bem divertido, assim, não ganha melhor documentário, mas é divertido e é bem feito, ele é muito bem feito. Acho que ele não ganha mais por conta da história ali, né? O cara realmente estuda e observa durante um ano um polvo, então acho que isso não chama tanta atenção contra os outros, que talvez, né, Creep Camp tratando da questão da inclusão e o Collective tratando da questão do escândalo lá na saúde pública romena. E o último documentário indicado é Time, que é original Amazon Prime, que realmente é muito ruim, assim, ó, foi uma das piores coisas que eu assisti, foi isso. Eu recomendo a todo mundo que, se puder, não assista. Assista só se obrigado, porque realmente é muito ruim. Pra melhor documentário, eu tendo a ficar em dúvida entre... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ganharia ou Creep Camp ou Collective. Collective também é indicado a melhor filme estrangeiro, e ele não vai ganhar o melhor filme estrangeiro. Então eu acho que ele deve ser o vencedor da categoria melhor documentário. Então... Eu acho que isso é meio que uma tônica, né? Geralmente quando um filme estrangeiro é indicado a mais uma categoria, geralmente ou ele ganha o filme estrangeiro ou ganha nessa outra categoria, mas... E aqui eu também acho que Collective leva, porque o filme estrangeiro já está praticamente definido, né? Quem é que vai ganhar. E também entra o seguinte, né? É nessa categoria que o Brasil achou que fosse emplacar. E não emplacou. Então, o documentário da Bárbara Paz sobre o Hector Babenco. Hector Babenco, tá? Eu ia dizer Hector Bonilha, mas daí era do Chaves. É verdade. Do Hector Babenco. Talvez fosse mais interessante. Talvez o pessoal quisesse saber do Hector Bonilha. Mas acabou não emplacando. Depois nós temos, então, vamos seguir aqui nas categorias técnicas, melhor trilha sonora. E daí sim é a trilha sonora e não, né, a edição de som. E para melhor trilha sonora foram indicados os filmes Destacamento Blood do Spike Lee, que é original Netflix, que também é muito ruim, então eu também não recomendo que assistam. Mas e a trilha sonora? Também é muito ruim, eu não gostei. Eu não achei que fosse um... Bom, também é muito ruim não, né? Não é horrível, mas... não é uma trilha sonora que mereceria estar aqui como melhor trilha, na minha visão. Mank, de novo, o Mank o Mank é o filme com o maior número de indicações. Minari, Relatos do Mundo e Soul. E aqui o meu voto para trilha sonora vai para Soul. Eu acho que é a melhor trilha, né? A animação da Disney ali, com toda a questão da estrutura ali do jazz, do soul, do que é mostrado, etc. Então, acho que não tem muito... É a melhor trilha de longe. Até pelo filme ser muito baseado também na questão musical, né? Então, eu também acho que ganha Soul, mas entre essas categorias, o que eu achei estranho e que eu gostei muito da trilha sonora foi de Nomadland.
uma trilha sonora muito baseada no piano, e com um tema que é muito recorrente em vários momentos do filme, e eu gostei bastante da trilha sonora. Achei que ia entrar, mas não foi. Não veio. Foi um dos indicados. Mas eu acho que seria uma trilha sonora melhor do que algumas aqui que estão, por exemplo, como do Mank. Mas... Passando para a próxima, então, nós temos melhor figurino. E aí, na categoria de melhor figurino, nós temos como indicados Emma, A Voz Suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. E aqui eu já dou meu veredito, eu creio que quem ganhará melhor figurino, assim como é que eu creio que vai ganhar melhor maquiagem e cabelo, eu acho que será A Voz Suprema do Blues. E de fato o figurino é muito bom. De todos. É muito... No Emma, a figurinista do Emma já ganhou o Oscar anteriormente, é um trabalho muito bonito, mas o trabalho de A Voz Suprema do Blues é um trabalho mais grandioso, assim, me parece. Apesar de que Emma é uma das características do filme, mesmo para quem não goste da história, é um filme que é muito gostoso de se assistir, porque ele usa muitas cores, as roupas são muito bonitas, então a paleta de cores dele é muito longa, então é um filme bem agradável. Emma. A Voz Suprema do Blues já usa tons, né? O Emma, talvez por se passar no século XVIII, já usa tons mais claros, enquanto que a Voz Suprema do Blues usa tons mais escuros, né? Mas ainda assim eu acho que, apesar de dois figurinos muito, muito bonitos, eu creio que o Oscar nessa categoria vá para a Voz Suprema do Blues. Depois de melhor figurino, nós entramos para, digamos assim, encerrar as categorias técnicas. Nós entramos nas duas categorias de melhor roteiro. Então nós temos primeiro melhor roteiro original. E aí para melhor roteiro original os indicados foram Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E aqui eu tendo a ficar em dúvida entre Minari e O Som do Silêncio. Mas eu acredito que O Som do Silêncio deva ganhar a categoria de melhor roteiro original. Na verdade, vou fazer uma correção. Agora eu vou... Eu acho que O Som do Silêncio mereceria ganhar a categoria de melhor roteiro original. Eu acho que quem vai ganhar a categoria de melhor roteiro original é Judas e o Messias Negro. Então, se vocês forem apostar nisso, apostem em Judas e o Messias Negro, não apostem em O Som do Silêncio. Eu acho que aqui ganha O Sete de Chicago. Apesar de não ter gostado do filme, achei o filme muito ruim. Um filme assim, um nível Sessão da Tarde. Né? Principalmente algumas coisas me incomodaram, principalmente os tons heróicos que tenta se dar, principalmente no final do filme. Eu acho que o final do filme, aquele happy end, sobe tela, fala um pouco sobre a vida deles, como é que eles viveram depois do filme. Achei o filme muito fraco, mas apesar de não ser de todo ruim, claro que tem as suas qualidades, mas para filme concorrendo a Oscar, que nem ele estava, como melhor roteiro original, como melhor filme, creio que o filme está muito aquém daquilo que se espera. Mas acho que leva, pelo menos como prêmio de consolação, o melhor roteiro original. Muito bem. Aí passamos para a categoria de melhor roteiro adaptado. E aí, para a categoria de melhor roteiro adaptado, nós temos concorrendo Borat, fita de cinema seguinte, que é original Amazon. Nós temos Meu Pai, que é a adaptação da peça homônima, que foi escrita inclusive pelo próprio diretor do filme, né? O diretor do filme é o primeiro filme que ele dirige, ele é um escritor francês, que escreve tanto ficção quanto teatro, e o Meu Pai é a adaptação que não foi feita por ele, mas é a adaptação que foi feita da sua própria peça. Nomadland, que é uma adaptação do livro Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco, né? O Tigre Branco é aquele filme que foi muito
falado quando foi lançado no começo desse ano pela Netflix, com filme indiano, né? Filme indiano, isso, como o Parasita da Netflix, ou o Parasita de 2021, etc., que eu assisti. Eu nem achei tão próximo assim do Parasita. É um bom filme. Aqui em melhor roteiro adaptado, eu creio que o prêmio, e que acho que será merecido, eu creio que o prêmio irá para Nomadland. Especialmente porque o livro Nomadland, ele não cerca, ele não constrói a sua narrativa através de um personagem. Então é um filme muito mais de natureza jornalística e de relatos do que propriamente uma história. E então o que a Chloe Zhao fez aqui para conseguir gravar esse filme? Ela juntou todos aqueles relatos dispersos que estavam contidos no livro Nomadland e consolidou aqueles dramas e aquelas angústias numa personagem só. Então eu acho que por esse trabalho de adaptação e por esse cuidado que foi feito, o Nomadland tende a ganhar merecidamente aqui o prêmio de melhor roteiro. Aqui eu também adaptado. Acho que melhor roteiro fica com Nomadland, até porque, como tu bem disse, há um trabalho bem grande ali na adaptação do roteiro e do livro. Agora não me lembro do nome da autora, mas... Eu acho que o livro nem também, tem aqui. Acho que não. Acho que não, né? E também, a gente vê que, comparado aos outros, né, a gente vê que o Meu Pai, ele é um filme que está muito dependente, como a gente disse, do processo de edição, mas o roteiro, ele não é tão forte assim. Isso não é ruim, porque na verdade ele se usa de uma mecânica diferente, ele não precisa de um roteiro para se tornar um bom filme. Enquanto que o Nomadland, sem um bom roteiro e sem aquele drama todo, e a fotografia, acho que a base desse filme é o roteiro bem construído, com a fotografia visualmente assim tocante do filme, que faz com que ele se torne uma bela obra assim de... e além porque também, principalmente da parte final do filme, a gente vê toda uma construção dos dramas pessoais, principalmente da personagem, que não fica muito certo ali no início e que acaba construindo um bom drama ali, uma boa construção do personagem em si e do que ela passa, né? Então acho que o Nomadland também vence como o melhor roteiro adaptado. Muito bem. Vamos então, agora já estamos na reta final, faltam só então as categorias, digamos assim, principais. Então comecemos com melhor animação. E aí, melhor animação, há como indicados Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, filme da Disney. A Caminho da Lua, que é o filme original Netflix, que tenta ser produzido, enfim, com uma base bastante próxima do que os filmes da Disney faz, mas que acaba não convencendo, é um filme bem fraco. Shaun 2, A Fazenda Contra-Ataca, que é um filme muito, muito legal. Eu acho que todos os filmes eu gosto quando um estúdio tenta desenvolver uma coisa própria, e como a DreamWorks tinha isso e a Disney tem isso, eu acho que aqui o pessoal que produz Shaun, que é o mesmo pessoal que produz, sei lá, Wallace e Gromit e A Fuga das Galinhas, etc., que é aquele desenho que é de massinha, faz aqui no Shaun... Baseado no Fugindo do Inferno, né? Isso, e faz aqui no Shaun um trabalho excepcional, e que até eu acho que é uma coisa bem... o Shaun, desde o primeiro filme, né, que é de 2016, se não me falha a memória, traz, e tem a série com vários episódios, traz, que eu acho que talvez que teria tudo para não ser interessante para as crianças de hoje, mas que acaba chamando atenção e tal, é que o filme, eles não falam, né, os personagens, porque como são carneiros, eles não podem falar, então eles não falam, então é mudo. Claro, tem som, tem trilha sonora, mas não tem fala, então isso é bem bacana, assim, de ver como eles conseguem ter uma adesão do público hoje em dia. Além disso, tem ainda Soul e Wolf Walkers, que é um filme numa pegada mais voltada para aqueles filmes orientais, né, como A Viagem de Chihiro, O Meu Amigo Totoro, etc.
Então aqui no Melhor Animação eu creio que seja já um consenso, porque que será Soul o vencedor, mesmo porque Soul é um filme excepcional, é muito legal. Tem alguns defeitos, mas é um filme muito bom, apesar dos defeitos que tem. E porque já abraçou todas as categorias de todas as premiações que teve até agora, desde que ele foi lançado em Melhor Animação, e certamente ele vai ganhar. Também acho que Soul é uma das categorias mais certas, assim, a se vencer essa daqui. E a de melhor filme estrangeiro. Acho que não tem muito. Que por sinal é o nosso próximo? Isso. Melhor filme internacional ou melhor filme em língua estrangeira concorrem por essa categoria. Eu dos que eu assisti, eu só não assisti um aqui, que foi o Xiaoyan Denis, que é o filme de Hong Kong. Todos os outros filmes são muito legais, são muito interessantes, são muito bons. E fazendo uma retrospectiva, é raro o Oscar indicar algum filme para a categoria de melhor filme estrangeiro que seja ruim, assim, não é... Acho que talvez sejam mais rigorosos com os filmes estrangeiros, inclusive, do que com os filmes produzidos internamente. Então nós temos, além desse filme de Hong Kong, nós temos Collective, que é o romeno, sobre o documentário romeno sobre a crise na saúde pública lá na Romênia. Nós temos O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia, que conta a história do sujeito que, sem ter como sobreviver, ele acaba vendendo o seu corpo para um artista plástico, para que o artista plástico desenhe na pele dele algumas coisas para ele ficar numa exposição, e a partir disso vai tendo algumas... isso desenvolve ali desenrola-se uma série de consequências disso. E Kovac Aida, que é o filme da Bósnia e Herzegovina. E o que sem dúvida será o vencedor da categoria, que é Druk, mais uma rodada da Dinamarca, do Thomas Vinterberg, que é realmente assim, um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E eu gosto muito dos filmes dele de um modo geral. Já tinha gostado de outras coisas que ele tinha feito, já tinha gostado de Festa de Aniversário, já tinha gostado de A Caça. Então, e o Druk, mais uma rodada, sem dúvida, vai ser o vencedor dessa categoria. É um filme também acho que seria uma enorme surpresa se o Druk não ganhasse, né? Até pelo consenso, assim, que foi dado pela crítica e os prêmios que o filme ganhou ao longo do ano, assim, eu acho que essa daqui já é algo que tá morto, né? Maravilhoso filme, muito bom, recomendo que assista. Esse não tem plataforma de streaming, mas de formas escusas se obtém na rede internacional. Bom, passando então a melhor ator coadjuvante. E aí na categoria melhor ator coadjuvante nós temos indicado o Sacha Baron Cohen por O Sete de Chicago. Temos indicado o Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, o Paul Race por O Som do Silêncio e o Lakeith Stanfield por Judas e o Messias Negro. Aqui tem uma bizarrice que eu achei quando eu vi a cerimônia não, mas ali a solenidade de indicação, que o Judas e o Messias Negro é um filme que não tem nenhum ator principal, ele é um filme que só tem atores coadjuvantes, quer dizer, é um negócio meio bizarro. Mas em todo caso, aqui eu acho que é uma categoria que tem fortes candidatos. Eu não gosto muito do Sacha Baron Cohen como nada. Eu não gosto dele como ator, eu também não gosto dele como pessoa. O Daniel Kaluuya também não é um ator que eu tenha grande admiração por ele. Basicamente os filmes que ele faz não me prendem na memória, e ele já tinha feito o Corra e eu não tinha gostado dele. O Leslie Odom Jr. eu acho que ele faz, apesar de não ter gostado também do filme Uma Noite em Miami, eu acho que o papel que ele faz é um papel muito, muito bom, ele tá muito bem no papel. O Paul Race em O Som do Silêncio, ele faz ali o sujeito que vai, digamos assim, ajudar da comunidade, a comunidade de surdos ali. E é interessante que ele é filho de pais surdos, né? O Paul Race, e ele está muito inserido dentro da comunidade surda norte-americana, assim. Então a escolha dele também talvez venha por isso. E ele está muito bem no filme, principalmente na cena final que ele aparece no filme ali. É uma cena bastante tocante, em que ele conversa
com o protagonista, né? É muito bonito. E o Lakeith Stanfield por também Judas e o Messias Negro, que é a minha aposta. Eu acho que ele vai ser o vencedor, né? O Daniel Kaluuya faz o líder dos Panteras Negras e o Lakeith Stanfield faz o agente da CIA, que é... da CIA, do FBI, que é contratado para se infiltrar ali naquele grupo e servir como um informante. E eu acho que realmente ele tá muito, muito, muito bem no filme, e eu acho que ele vai ser o vencedor. Eu acho que quem ganha é Judas e o Messias Negro, mas só que com o Daniel Kaluuya. Aqui eu acho que ele leva, e até por ele ser um dos novos queridinhos assim, de Hollywood, né? Principalmente depois dos filmes da sequência ali do diretor de Corra, e a gente vê que ele emplaca um filme atrás do outro, né? E então eu acho que ele leva, apesar de ser dois coadjuvantes, como tu disse aqui. Eu também não gostei, apesar de gostar do Sacha Baron Cohen, principalmente como humorista, assim, eu acho que os filmes Borat, eles trazem uma crítica muito interessante, assim, à visão americana, mas eu não gostei do papel dele no set de Chicago. Acho que foi um papel... Realmente não entendo por que ele concorreu como melhor ator coadjuvante. Talvez até o outro tenha ficado melhor, que traz um drama muito maior. É um personagem com um drama muito maior, que é o que fez a garota dinamarquesa e também... eu sempre esqueço o nome dele. O Steve Hawking. Exato. Então, eu acho que ele talvez fosse... Seria mais sensato uma indicação a ele do que ao Sacha Baron Cohen ali entre todos que fizeram o filme. Mas concorreu e acho que não ganha. Acho que ganha Daniel Kaluuya com Judas e Messias Negro. Muito bem. Prosseguindo, categoria então de melhor atriz coadjuvante, nós temos como indicadas Amanda Seyfried por Mank, que não merece. Não merecia nem a indicação, muito menos o prêmio. Olivia Colman por Meu Pai. Eu gostei bastante da atuação dela, realmente eu achei uma atuação bem forte, e eu gosto dela como atriz. Maria Bakalova por Borat, fita de cinema seguinte. Que interessante, né? O papel dela ali é meio surpreendente, principalmente por um filme de humor, assim. A gente vê que eu, pelo menos, gostei, assim, da... Eu achei ela legal, mas eu acho que também não é uma atuação que exija muito. Ela tem 24 anos, ela faz uma personagem mongolona, acho que, né, bastante gente de 24 anos conseguiria fazer aquele papel, não acho que exija muito tecnicamente dela. Eu acho que isso pelo menos é um indicativo de que é um dos primeiros filmes que ela faz. Ela foi indicada agora inclusive em outras premiações como atriz revelação, e eu acho que ela tem uma carreira boa pela frente. Acho que ela pode se mostrar boa. Eu acho que é um bom início, mas não para melhor atriz coadjuvante. Além disso, nós temos aquelas que para mim são as minhas duas preferidas. Nós temos a Yoo Jung-yoon, eu não sei se é assim que se pronuncia, que é a atriz já... Como assim? Teu coreano não tá muito Meu coreano tá meio enferrujado. Que é a atriz sul-coreana que faz, já veterana, que faz o Minari, que eu gostei muito. Que é a avó. Que é a avó, Eu gostei bastante da atuação dela. Eu não gostei. Eu gostei, eu achei ela... Eu não conhecia, né, não conheço o trabalho dela, nunca assisti outros filmes dela, mas eu gostei dela. E a Glenn Close por Era Uma Vez um Sonho. Talvez seria de se esperar que a academia fosse premiar a Glenn Close por Era Uma Vez um Sonho, mas acontece que já se esperou que a academia fosse premiar a Glenn Close tantas vezes por tantos outros filmes, e até hoje ela nunca ganhou o prêmio, que talvez não seja ela a ganhar. Neste aqui eu vou fazer uma aposta... que é mais sentimental do que propriamente técnica, porque eu gostaria muito que a Glenn Close ganhasse, porque eu gosto muito dela e eu gosto muito do filme que ela tá, e eu acho que ela tá bem nesse filme. Então eu voto para a Glenn Close esperando que ela ganhe o Oscar, porque eu acho que ela merece. Eu acho que ela também acaba ganhando. E acredito que a academia, pelo menos nos últimos anos,
acabou, de certa forma, se redimindo com alguns diretores, com alguns atores que sempre eram indicados e nunca ganhavam, até que chegava um momento em que o sujeito ia lá e vencia, né? Então, há um pouco mais de 10 anos a gente viu isso acontecendo com o Scorsese, que a gente imaginava que nunca ia ganhar. Sim. E que emplacava um filme atrás do outro, com indicação atrás do outro, até que finalmente, com um que pra mim é um dos seus piores filmes, assim, não gosto de Os Infiltrados, mas que acabou ganhando como melhor diretor ali e como melhor filme. Não, acho que não ganhou como melhor filme, mas ganhou como melhor diretor, né, Os Infiltrados. Eu não lembro se ganhou como melhor filme. Eu também filme. acho que então a Glenn Close ganha como melhor atriz coadjuvante. Grande Glenn Close. Então depois passamos à categoria melhor ator. E aí para a categoria melhor ator temos como indicados Riz Ahmed por O Som do Silêncio, que é o muçulmano que faz o personagem principal que fica surdo. Chadwick Boseman, tá muito bem, né? Que tá muito bem. Se não houvesse o Anthony Hopkins na categoria, eu torceria pra ele. Como há o Anthony Hopkins na categoria, eu vou torcer para o Anthony Hopkins. O Chadwick Boseman, que veio a falecer, né, no ano passado, tragicamente, devido a um câncer, por A Voz Suprema do Blues. O Gary Oldman, por Mank. O Steve Yeun. Não. Quem não entendeu os nomes que eu tô falando, depois vai lá e olha como é que é o nome, porque eu não consigo falar esses nomes sul-coreanos aqui. Mas é o personagem de Minari, o ator de Minari, né? E o Anthony Hopkins por Meu Pai. E aqui eu acredito que a academia... Não sei também, eu achava isso mais... Quando eu vi as indicações, eu achei isso mais certo, dei isso como mais certo. Mas hoje em dia eu já não acho tanto. Então eu acho que há grandes chances, sim. Acho que a briga deve ficar entre o Chadwick e o Anthony Hopkins. E eu faço a aposta para que o Anthony Hopkins ganhe. Mas, claro, pesa o fato dele ter morrido, sem dúvida pesa. Mas eu acho que também pesa, a academia tem um pouco desse sentimentalismo. E acaba pesando o fato do Anthony Hopkins estar com 80 e poucos anos, fazendo um personagem que tem 80 e poucos anos e mostrando ali... de uma forma muito honesta as fragilidades daquele personagem, que poderiam vir a ser inclusive as fragilidades do próprio Anthony Hopkins, considerando que ele tem idade suficiente para isso. Então eu creio que o Oscar seja... Acho que o Chadwick pode ganhar, mas eu espero que ganhe o Anthony Hopkins, porque a atuação dele realmente é sensacional. Eu até ver o Meu Pai, eu dava como certa a vitória do Chadwick Boseman, até pela cena, acho que a cena mais dramática do filme é aquela cena em que o personagem ele acaba contando sobre a sua história e da mãe, e é uma tomada bem extensa ali, onde ele faz um monólogo, né, contando a sua história. Ali dá pra ver bastante que o filme ele é baseado na peça de teatro, né? Isso. Então aquela cena ali meio que me marcou como a confirmação de que o Chadwick ganharia o filme. Até ver o Meu Pai, e a gente vê uma atuação primorosa do Anthony Hopkins, que, se não me engano, ganhou por O Silêncio dos Inocentes, como Hannibal, né? Mas aqui vai uma opinião minha, apesar de achar muito boa a atuação dele como Hannibal Lecter, eu acredito que Meu Pai é uma atuação melhor ainda do que aquela que ele fez em Hannibal. Mas, apesar disso, eu creio que todo o fato e a comoção que houve com o Chadwick Boseman, por ser talvez a segunda vez que a academia deu um prêmio póstumo, né, na categoria, sendo que o único que acabou vencendo e já tendo falecido foi o Peter Finch com o Rede de Intrigas, né? Isso. Que até nós fizemos um programa no final do ano passado sobre esse filme, e que realmente o Peter Finch está maravilhoso no Rede de Intrigas. E o Ledger, né? Que ganhou daí em outra categoria. Exato. Que foi no... Isso. E o melhor ator coadjuvante. Que ganhou. Mas aqui eu acho que o Chadwick acaba vencendo com A Voz Suprema do Blues. Gostaria muito que ganhasse o Anthony Hopkins pelo seu filme. Eu acho que grande parte do sucesso, assim, da beleza do filme tá na atuação tanto da Olivia Colman, que tá bem, mas já vi atuações melhores dela, quanto do Anthony Hopkins. Então acho a atuação dele primorosa no filme, mas eu acredito que vença A Voz Suprema do Blues aqui com o Chadwick.
E aí, na categoria Melhor Atriz, nós temos Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, Andra Day por Estados Unidos versus Billie Holiday, Vanessa Kirby por Piece of a Woman, Frances McDormand por Nomadland e Carey Mulligan por Bela Vingança. Estados Unidos versus Billie Holiday. O filme é ruim, ela tá muito bem, mas ainda assim ela não consegue salvar o filme. A Vanessa Kirby por Piece of a Woman, ela também tá muito bem. Eu não gostei do filme, mas a personagem dela é deslumbrante, além dela ser muito bonita. Eu acho ela muito bonita. A Viola Davis em A Voz Suprema do Blues também tá muito bem. A Frances McDormand em Nomadland, eu pessoalmente não gostei tanto dela no papel. Eu acho que ela já fez coisas melhores. Acho que em 3 Anúncios para um Crime ela tá muito melhor. Eu acho que talvez pela própria... Eu gostei de Nomadland, mas ele não... Ganhou pelo 3 Anúncios. Eu gostei de Nomadland, mas ele não tem pra mim uma certa... Ele não propicia que um ator possa demonstrar muita coisa pela própria estrutura do filme, pela própria estrutura do roteiro. Então, assim, não era um grande personagem no qual ela pudesse fazer uma grande coisa. Então, acabou que ficou meio limitado ali. E a Carey Mulligan por Bela Vingança, que é a minha aposta, é quem eu gostaria que ganhasse. Eu não gostei tanto do filme. Eu acho que o filme peca em vários aspectos, assim. Se dividíssemos os filmes em 3 atos, eu acho os 2 primeiros atos do filme muito bons, e aí no final ele deságua, ele vai num crescente, assim, que te envolve, que tu acha que vai ter uma grande coisa, e aí no final ele transforma tudo, assim, encerra de uma forma boba. Mas ela está muito, muito, muito bem no filme, como ela consegue transitar assim nesses dois polos da personagem, ora fazendo a moça bacana ali entre as pessoas da família, e em outros momentos quando ela se torna realmente aquela mulher que beira a psicopatia. Então, e as expressões faciais dela são muito boas, ela também é muito bonita, então eu espero que o Oscar vá pra ela. Eu nunca vi, se bem que agora aquele filme que lançaram, A Escavação, eu não achei tão bom, mas de um modo geral todos os filmes que ela faz são filmes razoáveis. Eu gosto bastante e gostei desde a atuação dela em Drive, que eu acho que foi o primeiro filme que eu vi com ela, o Shame também, ela tá muito bem no Shame. Como coadjuvante, eu acho que aqui ela vence e ela já tá num crescente assim pra vencer e se tornar uma atriz consolidada. Assim como a Michelle Williams é uma atriz que parece que está empilhando boas atuações uma atrás da outra, assim, em algum momento a academia vai ter que premiar ela pelas grandes atuações. Então acho que a Carey Mulligan acaba vencendo aqui por Bela Vingança. Aí vamos à melhor direção. E aqui a categoria tá realmente, de um modo geral, na minha perspectiva, bem fraca. Nós temos a Emerald Fennell por Bela Vingança, que é a diretora do filme. Pra quem não conhece, é o primeiro filme que ela dirige. E ela é a Camila, a primeira paixão, digamos, e atual esposa do príncipe Charles em The Crown. A atriz que faz é a Emerald Fennell, que de fato ela não teria nenhuma razão para ter sido indicada, porque o filme não é nenhum bom filme para ser... É um bom filme, mas não é um filme excepcional para estar aqui, e o trabalho de direção dela não é nem um pouco... Ela nem sabia muito bem o que ela estava fazendo ali, em vários momentos isso é perceptível, então não teria nenhum motivo para indicação. A Lee Isaac-Chung por Minari, que é esse diretor norte-americano de origem sul-coreana. Faz um trabalho bom de direção, mas também nada excepcional. A Chloe Zhao por Nomadland, que provavelmente vai ser a vencedora, ainda que eu acho que não mereça, porque apesar do filme ter méritos, eu acho que os méritos existentes no filme não são devido ao processo de direção dela. Mank, do David Fincher, que é um bom trabalho técnico
mas que também não tem nada demais, quer dizer, a direção dele não é o fundamental ali no filme, o trabalho de composição, sim, o trabalho das questões técnicas, sim, do audiovisual, de tudo isso, e acho muito pouco provável que ele ganhe mesmo, porque o filme se propõe a recontar uma história de Hollywood, recontar uma história, digamos assim, sagrada de Hollywood, e não creio que Hollywood vai querer premiar, que a academia vai dar o prêmio pra isso. Então sobra aquele que, na minha visão, fez o melhor filme desses que estão aqui e que fez um dos melhores filmes do ano, porque a gente já comentou. Acho pouco provável que ele ganhe, mas gostaria muito que ganhasse, então a minha aposta vai para o Thomas Vinterberg por Druk, mais uma rodada, o diretor dinamarquês. Nos últimos anos a academia andou premiando vários diretores não americanos, né? Principalmente os mexicanos, que eu acho que emplacaram 3, o Iñárritu e o Cuarón emplacaram 3. E agora foi o Bong Joon. Diretores, né? E agora o coreano. Então, ou seja, há precedentes ali, mas eu acredito que o David Fincher, por todo o trabalho que ele já havia feito, pelos ótimos filmes da carreira dele, é um diretor que eu gosto bastante. E assim como tu imaginas o Druk vencendo, eu acho que aqui vence David Fincher. Apesar de não ser o melhor trabalho dele, ele já fez obras que eu acho que são muito boas e que deveriam ter sido olhadas com mais cuidado, como o Zodíaco e principalmente a Rede Social. Acredito que a academia aqui dá um filme, até pela figura importante do David Fincher, pelo histórico dele e principalmente por recontar uma história e fazer uma justiça em relação ao próprio cinema. Eu acho que a academia gosta bastante disso, de filmes que falem sobre o próprio cinema. Ou seja, essa função metalinguística do cinema, assim, de contar a sua própria história, e aqui ele faz algo bastante corajoso, que é recontar a própria história dando os devidos créditos ao Mankiewicz. Eu acho os supostos devidos créditos. Os supostos devidos créditos. Eu acredito que isso vai pesar em relação à academia para premiar. Acho que o Druk também tá merecendo bastante. Mas se tivesse que apostar em eu apostaria em David Fincher com o Mank. É que o Fincher, ele é mais jovem, né? Então eu acho que se a academia tivesse vontade de fazer essa justiça, há tempo ainda dele ganhar. O Vinterberg já é mais velho, já tem uma história consolidada, participou do Dogma 95, então não sei, pode ser. Eu gostaria que ele ganhasse, não sei se ele vai ganhar. Se dependesse de mim, ele ganharia. Um baita filme. E por fim, então, a categoria Melhor Filme, que curiosamente Druk não está indicado, o que é bizarro, considerando o resto, várias outras coisas que eles colocaram aqui. Então, na categoria Melhor Filme concorrem O Sete de Chicago, que não merece ganhar. Não merece nem daí. Eu até não achei o filme tão ruim, mas não é esse tipo de filme, sem dúvida. O Bela Vingança, que também não mereceria estar aqui. O Som do Silêncio. Bom, que é um ótimo filme, eu acho que merecia a indicação. Foi um belo trabalho, e um trabalho principalmente saindo do circuito de grandes filmes, né? Ou seja, dá pra tu ver que o filme ele tem uma veia bastante independente, assim. Acho que isso é tão raro de acontecer, de filmes independentes assim entrarem, e é um filme que me surpreendeu bastante, assim. Eu gostei bastante. Depois temos Nomadland, que é, sem sombra de dúvidas, o favorito, porque já ganhou todos os prêmios que concorreu até agora, que merece daqui, sem dúvida. Minari, do qual eu também gostei bastante, achei muito bom. Mank, que eles não tinham como fugir, né, mesmo por conta de toda o aparato técnico que envolve o filme. Judas e o Messias Negro e Meu Pai. E eu não creio que ele vai ser o vencedor. Eu acho que provavelmente o vencedor vai ser Judas e o Messias Negro. Não que não mereça, porque o filme... Aliás, não merece porque o filme não é também tão bom assim, mas não é um filme ruim. Mas também não é um filme tão bom. Mas eu acho que concorrendo todos esses, apesar
dos filmes que eu mais gostei aqui dessa lista, que seriam O Som do Silêncio e Minari, eu acho que nenhum dos dois chega perto de Meu Pai, que é o que deveria realmente ganhar como melhor filme. Então, a tua aposta é em Meu Pai ou tu gostaria? Não, eu vou botar Meu Pai. Eu acho que tem... Aliás, cujo diretor também não foi indicado na categoria de melhor diretor. É verdade. Quer dizer, nós temos melhores diretores cujos filmes não entram em melhor filme. Nós temos bons filmes cujos diretores não entram em melhor diretor. Quer dizer, o diretor de Meu Pai merecia muito mais estar na categoria de melhor diretor, por exemplo, do que a diretora de Bela Vingança. Eu acho que acabou pesando o fato de ser o primeiro trabalho dele, né? Então, ele não é norte-americano também. Não é norte-americano. Então, talvez isso tenha... Ele, na verdade, ele nem é do cinema, né? Ou seja, a área dele é outra, é do teatro e escritor. Eu acho que vai pela mesma o Tom Ford, né? O Tom Ford também já fez ele fez excelentes trabalhos. filmes. Os 2 filmes que ele fez são muito bons. E ele também acabou sendo porque ele não é não é bem visto assim por eles ver alguém de fora. Mas é muito bom os filmes dele, são muito bons. Eu também acho que desses filmes o melhor é Meu Pai. Eu não gostei tanto de Minari quanto tu, assim, como tu comentou que gostou bastante do filme. Para mim, 3 filmes me chamaram bastante atenção aqui nessa lista, que foram Meu Pai, Nomadland e O Som do Silêncio. Acho que são os melhores filmes a concorrer esse ano, que são muito bons filmes. Imagino que a justiça seria Meu Pai vencer como o melhor filme, mas eu acredito que o prêmio vá para Nomadland. E aqui eu indico não por gostar mais do filme, acho um belo trabalho, acho um bom filme e que vai vencer, mas para vencer o bolão mesmo, eu acho que vou acabar apostando em Nomadland. É que nessas categorias mais subjetivas sempre é muito difícil de se bater o martelo mesmo, porque quando tudo indica que vai ser uma coisa, às vezes a academia faz outra, né? E às vezes a pessoa também não quer. Eu me lembro que no ano passado nós tínhamos concorrendo ali o Joaquin Phoenix na categoria de melhor ator por Coringa. E ele realmente é uma pessoa que eu não gosto. Eu não gosto de nada dele. Eu não gosto dos papéis que ele faz, não gosto dele. E então eu sabia que ele ia ganhar, mas igual eu fiquei torcendo até o último momento para que ele não ganhasse, porque eu não gosto dele. E quem tu gostaria? Eu gostaria que tivesse ganhado Leonardo DiCaprio. Era Uma Vez em Hollywood. Porque Hollywood. eu achei interessante ali como tinha sido tratada a questão metalinguística dele, ser um ator dentro do filme fazendo um filme. Ali eu acho que não tinha como... Eu gosto do Joaquin Phoenix e acho que o trabalho dele em Coringa foi irretocável. Eu gostei do trabalho dele, eu gostei do filme, mas eu não gosto dele. Então eu não quero que ele ganhe, porque eu não gosto dele. E acabou ficando, então, assim... a princípio, Meu Pai tu botou como vencedor em 3 indicações. Melhor filme, melhor ator e melhor edição. Com 3 indicações também tu acha que ganha o Judas e Messias Negro pelo melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original e melhor canção original. Depois Nomadland com 2 Oscars por melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. E depois outros filmes como o Soul e A Voz Suprema do Blues com 2 indicações. Para mim também Mank fica com 3 indicações como melhor diretor, melhor maquiagem e cabelo e melhor design de produção. Nomadland com 3 indicações, 3 Oscars como melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. E os outros filmes ali concorrendo com 1 ou 2 indicações, como A Voz Suprema do Blues, com 2, e assim por diante. Então, é isso. A gente fecha aqui o nosso bolão do Oscar. Aqueles que vocês acharem que deveriam ter concorrido, que foram belas indicações também, comentem no nosso vídeo e a gente vai discutindo, ou nos procurem lá pelo Discord, né, onde a gente vai poder debater mais aprofundadamente sobre cada um desses filmes. E também a gente vai lançar uma enquete
lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, sobre qual filme vocês gostariam que concorresse ao Oscar. Encerrando, nós ficamos por aqui e convidamos vocês a estarem aqui mais uma vez no sábado com o nosso novo programa, onde vamos falar sobre o livro do cientista político Mark Lilla com o progressista de ontem e do amanhã, onde ele vai debater a política internacional contemporânea, principalmente se tratando do governo Donald Trump. O livro foi escrito bem na época da eleição do presidente norte-americano. Então, ficamos por aqui, aguardamos vocês no nosso próximo programa e esperamos vocês também para responder sobre o nosso bolão. No próximo programa a gente também já vai falar. Nosso programa ainda não vai ter saído, mas no programa seguinte, que também vai ser sobre cinema, daí a gente pode falar quem foi o vencedor aqui no nosso bolão do especial Oscar. Muito obrigado. Aqui nós temos o nosso quase o Rubens Edval Filho, Guilherme, que viu uma infinidade de filmes. E eu tô mais aqui para como é que é o nome dela? Glória Pires. Para Glória Pires, ou seja, não vi, não sei, não posso opinar. Na verdade, eu opinei pelo que não vi e aquilo que... Então vamos ficando por aqui. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu.